Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e é o seguinte, cara, não sei se vocês estão reparando, mas eu tenho tentado fazer os Q&A sempre às quartas-feiras, né? Porque aí na segunda e sexta eu trago vídeos mais completos, mas essa semana acabei não conseguindo. E justamente como o Q&A foi um tipo de vídeo pensado para trazer mais dinamismo, né? E para conseguir ser um conteúdo mais simples de eu fazer, né? De modo que consiga manter a frequência de 3 vídeos por semana. O Q&A de hoje vai ser hoje, segunda-feira, tá? Então, na quarta e na sexta eu já vou trazer vídeos mais completos, mas vamos lá, é isso, vocês já sabem como é que é o esquema. Ah, e antes de tudo, um agradecimento gigantesco a vocês. Chegamos nos 200 mil inscritos, um número que eu jamais imaginei que eu iria chegar. Não comecei o canal com essa pretensão, então só tenho a agradecer a vocês inscritos. Então vamos embora para mais um Q&A. Vocês sabem como é que é o esquema, perguntas na descrição para quem sabe eu conseguir responder no próximo vídeo. Primeira pergunta. Thiago Chaves. Excelente trabalho, Léo. É muito legal ver sua paixão transbordando em seus vídeos. Parabéns. Muito obrigado. Minha dúvida é sobre fones custom. Essa pergunta é muito boa. Já que a forma física desse tipo de fone é única para cada usuário, isso afeta o tuning? Já que você falou que tudo que mexe no fone afeta o tuning, o fone deve ser retunado para cada cliente específico? Seguinte. Por mais que tudo que esteja em volta de fato afete um pouco a sonoridade, você tem em fones custom muitas vezes algumas características você consegue manter constantes. Por exemplo, no caso dos fones da JH Audio, eles usam um sistema chamado Freak Phase, que é um tipo de maneira de você contornar fisicamente as diferenças que você teria de tempo entre a saída de cada falante. Por quê? Um falante, uma armadura balanceada de frequências agudas, por exemplo, ela vai... essas frequências vão ser mais rápidas, né? Um falante para graves vai ser mais... o som ele vai chegar em você mais devagar. Então, o que eles fazem? Eles têm tubinhos que eles colocam dentro do corpo do fone e esses tubinhos eles são feitos para fazer com que o som chegue ao mesmo tempo entre cada tipo de falante diferente. Então, os falantes agudos têm um tubo mais longo e eles ficam localizados mais distantes da saída do fone. Os mais graves é o contrário, o tubo é mais curto e eles são posicionados mais perto. Então, existem maneiras de você fazer com que o que de fato está ali em volta do falante seja constante, seja relativamente constante. Você ainda pode ter dificuldades, por exemplo, pessoas que têm o canal que faz uma curva muito fechada e aí você não tem como ter os tubos chegando ali na frente, por exemplo, né? Mas pelo que eu sei, os fabricantes eles tentam de diversas formas, né? E com um alto grau de sucesso, eles conseguem equalizar um pouco dessas questões, entendeu? Então, assim, existe sim alguma variação, mas ela não chega a ser tão grande quanto parece, entendeu? Devido à natureza de um fone custom ser único, mas mesmo assim você consegue manter algumas coisas constantes, entendeu? Próxima pergunta do Arthur Leandro. Léo, uma pergunta meio diferente. Muitas pessoas que conheço, fora do meio audiófilo, acham que fone caro é algo que deve ser comprado uma única vez, que não existe a necessidade de ter mais de um fone para uso pessoal. Então me veio à cabeça essa pergunta. Se você pudesse escolher qualquer fone para usar como fone único durante o resto da sua vida, qual seria? Eu mesmo não consegui responder essa. É o seguinte, cara, minha primeira resposta vai deixar vocês malucos, mas é verdade, cara. Se eu for considerar outros aspectos de fones de ouvido, que não são só a sonoridade, a minha escolha seria os Apple AirPods Pro 2, tá? E o review tá vindo, só porque tem um monte de coisa aqui ainda, e é um fone que eu tenho usado direto. Mas ele seria a minha escolha pelo conjunto, porque eu acho que a sonoridade dele é sim excepcional. E ele traz, cara, o noise cancelling que é muito bom, o modo transparência que é muito bom, a facilidade de parear, né, de você usar com mais de um dispositivo. Então assim, se eu for olhar como conjunto, cara, né, a conveniência de ser um negocinho que você coloca ali no bolso, é difícil bater como conjunto. Se fosse só pela sonoridade e eu pudesse escolher um só, óbvio, assim, se eu for falar de uma maneira muito, tipo, dane-se tudo, o Sennheiser H1, né, de tudo que eu já ouvi. Agora, se eu tivesse que respeitar algumas coisas, tipo o preço, a facilidade, né, o H1, pô, precisa aquele amplificador gigante, mármore Carrara, não sei o que, você tem que ter em casa. Eu acho que headphone, talvez...
se fosse para ter um Maze Lyric, porque ele ainda por cima ele é fechado, então ele é conveniente também, ele não é fácil, não é difícil de tocar. E se eu fosse considerar ainda mais o fator conveniência, aí eu iria para um in-ear cabeado. E o in-ear cabeado seria o Yain Moonlight, que não é o melhor que eu já ouvi, prefiro o Unique Melody Mesh MK2, o Audio Insomnia ST, mas o Yain Moonlight bate muito com o meu gosto. Então, é isso, tá? Não escolhi um só, mas dei aqui uns cenários diferentes e o que eu escolhia considerando cada uma dessas situações. Marcos Varandas, parabéns, Léo, pelo canal e pela cover. Muito obrigado, os vídeos são excelentes. Uma pergunta, pretendo adquirir um HD 600 e sabendo a necessidade de um amp DAC, fico na dúvida. O que seria melhor, um portátil tipo Sphio ou de mesa? Qual a diferença entre eles? Quais modelos seriam mais adequados ao HD 600? É o seguinte, o HD 600 é um fone que tem algum grau de exigência, mas não é absurdo, entendeu? Então assim, não é um fone que vai precisar de uma usina de força para você tocar. Então assim, se você... Pô, você não tem grana, cara, pra pegar um amplificador DAC de mesa, né, que vai custar aí pelo menos uns R$1.000, você consegue se safar com dongle. Tipo o Fio K3, se eu não me engano, né, que é o dongle que eu recomendo muito, porque ele tem uma potência muito boa, não é caro. Ele seria, assim, um dongle. Agora, para um fone como esse, acho que seria mais interessante o sistema de mesa? Até acho. Eu diria que vai ser fácil você notar a diferença, né? Ou que você vai notar a diferença, não necessariamente, entendeu? Talvez você pegar um DX3 Pro, por exemplo, da Topping, né? Que é o que eu acho que seria uma opção super acessível para isso. Ou um SMSL C200, por exemplo, né? Também acho que é uma boa. Eu não sei se necessariamente você vai ter uma diferença significativa em relação ao Fio K3, tá? Mas eu acho que é um negócio que, pô, é de mesa para um fone que já é aberto, já você não vai levar por aí de qualquer maneira, entendeu? E mal ou bem vai servir para caso você queira eventualmente ter outros fones. Então, eu acho que seria isso. Acho que não vai ser uma diferença notável se ela for notável, mas eu acho que faria sim sentido para um fone como esse você pegar um negócio de mesa. Mitsubishi, tentativa 2, indicação de música. Isso é uma observação, gente? Só pra falar, né, claro, eu imagino que você já sabe, mas assim, nos Q&As, né, eu preciso selecionar as perguntas, né, senão cada um teria, tipo, 2 horas, né. Então, assim, eu nem consigo ler todas, porque normalmente é muita coisa, mas eu escolho algumas que eu achei interessantes e tal, mas é isso, assim, eu não tenho como garantir que todos vão ser respondidos, tá. E essa aqui, indicação de música, eu deixei pra indicação ser uma outra, tá, porque eu não conheço isso daqui, vou até pesquisar, e também porque eu acho que a sugestão que eu escolhi é o caso de muitos de vocês. Então, eu preferi deixar uma sugestão. Mas a pergunta, quais são suas referências no rap? Rappers preferidos, álbuns marcantes, etc. Rap não é um estilo que eu tenho tanto hábito de ouvir. Inclusive, é muito recente eu ter começado a gostar de alguma coisa de rap. Mas de quem eu gosto? Eu gosto do Drake. É hip hop, né? Mas eu acho que é um estilo que hoje tá meio mesclado. Eu gosto do Drake, mas pra mim, o cara é o Kendrick Lamar. Pra mim, o Kendrick Lamar, assim... você tem o Frank Ocean no R&B, que tem alguma coisa ali do rap, talvez, mas estritamente falando, né, e sabendo que, eu não sei se quando você tá falando rap, você tá se referindo ao rap exclusivamente, né, e talvez uma coisa mais hip hop não se enquadre nisso, mas eu diria que o Kendrick Lamar tá ali nesse universo e pra mim ele é o cara. E aí álbuns, cara, pra mim o Mr. Morale and the Big Steppers, né, o mais recente pra mim é obra-prima, cara, eu achei incrível aquele trabalho. Gosto muito também do Good Kid, Mad City. Então são esses dois, mas eu fico com o Mr. Morale. Então ele é a minha referência. Aqui do Matheus Lira, olha só. Essa é uma pergunta até que eu selecionei porque muita gente curtiu, né? Então eu imagino que muita gente tenha, enfim, gostaria disso, mas eu até coloquei aqui só para explicar para vocês que às vezes acho que fica fácil não ter muita noção do trabalho que algumas coisas dão, né? Então aqui foi, Léo, uma dica. Seria bem interessante se quando você citasse um fone na edição aparecesse uma imagem dele, pois normalmente você vai citando fones e os nomes aparecem, mas sempre chega um momento onde fica muito difícil lembrar qual é qual. Mostrar as imagens para cada fone facilitaria muitas coisas para quem está assistindo. Até depois ele colocou aqui, porque o Daniel comentou, falou, eu costumo pausar o vídeo e pesquisar no AliExpress, eu já consigo ver várias fotos e ter uma noção atualizada de preço. E aí o Matheus colocou, bom, isso é lógico, mas nem todo mundo tá sempre com um saco para fazer isso. Mas tem o meu saco, né, ou do Gui, né, no caso que faz edição, de, tipo, trazer mais esse processo. E aí é o seguinte, é claro que aqui no canal eu tenho que, né, eu procuro trazer para vocês o melhor que eu posso, né, em termos de
de edição, de conteúdo, né? E tento trazer coisas para facilitar para vocês, né? Tipo essa coisa de colocar ali o nome dos equipamentos, né? Isso foi uma sugestão que deram há muito tempo, eu acho, no canal, assim, lá no início. E eu pensei, pô, realmente, né? Porque muita gente não tem... Ainda que eu nunca vi isso, assim, em outros canais, né? Pelo menos os canais de áudio que eu sigo, né? A galera não faz isso, né? De colocar o nome aqui embaixo. Mas eu acho que é um negócio que facilita muito para quem está assistindo, né? Porque às vezes não fica tão fácil, né? Muita gente não tem tanta familiaridade com o inglês, né? E aí não fica tão fácil entender o que eu estou falando. E aí eu comecei a colocar. Depois que eu passei a ter uma pessoa fazendo edição para mim, isso se tornou muito mais difícil, né? Porque quem faz edição, né? Que hoje é o Gui, né? Que trabalha aqui comigo na Cuba também, né? Ele faz coisas para Cuba, né? E faz para o meu canal também. Isso ficou muito mais difícil, né? Porque ele não tem esse envolvimento com, né, o hobby. Então, isso já é um processo complexo. E aí, assim, eu ainda passar agora, putz, para ele, pô, ter que ir no Google, pesquisar uma imagem para colocar, é o tipo da coisa que, assim, eu garanto a vocês que para vocês vai dar muito menos trabalho pausar o vídeo e pesquisar rapidinho do que aqui, porque aqui é isso, né? Assim, já é um trabalho colocar, né? Porque assim, ele escuta, aí ele precisa ver, se eu já falei em algum momento, né? Para ver como é que escreve, né? Porque é isso, ele não tem envolvimento com o mundo do áudio. Então, ainda pesquisar a imagem, né? Ver a imagem que poderia colocar, que ficaria legal. Entendeu? É muito mais... no final das contas, assim, dá muito menos trabalho, tipo, dar uma pausa no vídeo e pesquisar rapidamente, até por isso, né? Você vai conseguir mais informações, né? Talvez um dia, né? Não é que eu ache a sugestão ruim, não, eu acho ela boa, mas daria muito trabalho fazer isso, né? É um trabalho que traria um prejuízo aqui pro ritmo de trabalho do canal, entendeu? Quem sabe um dia, né, se eu tiver um canal muito maior, tiver mais gente para fazer edição, isso seja possível, mas por enquanto, infelizmente, daria muito trabalho. Felipe Xavier, ainda sobre o in-ear da Cuba MTH, como não pode rolar uma collab de marca e MTH, né? E se, por exemplo, uma marca como a 7Hertz chamasse a Cuba para fazer essa parceria, com vocês fornecendo o tuning e eles se preocupando com a produção, rola? Cara, aí sim eu acho que é uma coisa interessante, né? Eu acho que eu cheguei a falar no Q&A anterior que uma coisa que eu contemplo eventualmente é fazer um esquema de dropshipping, acho que eu falei isso no último, né? De dropshipping para um produto como esse, mas deixando muito claro que é dropshipping, entendeu? Que a gente está sempre buscando oferecer os melhores produtos para vocês, né? E para oferecer um fone, né, de custo mais baixo, a única opção é dropshipping, né? Então você compra esse fone, mas ele vai demorar para chegar porque ele vem da China, por exemplo. E algo assim ainda seria nessa linha. Então eu não descarto não, cara. Eu gosto da ideia. Gosto sim. Quem sabe um dia. Aqui do Caio, aqui ele me pagou um cafezinho, muito obrigado. Léo, adoro seu canal e não perco nenhum vídeo e apesar das preferências diferentes em sonoridade, tenho opiniões parecidas contigo em muitos aspectos acerca do hobby. Capaz até de termos a mesma personalidade. Ô, Bess, eu adoro isso, cara. Eu adoro quando a pessoa, tipo, tem não sei, quando entende isso, assim, quando percebe que, cara, o meu gosto é só o meu gosto, né? Você pode ter um completamente diferente, entendeu? Né? E fico muito feliz de, pô, você... ter preferências diferentes e ainda assim acompanhar aqui o canal. Qual headphone você me recomendaria com uma tonalidade mais parecida ao CCA CRA? Gosto muito do boost nos subgraves e o Pinagain suave do fone. Apesar disso, pretendo comprar o Cuba Disco Lite. Eu selecionei uma outra pergunta junta, cara, do William, porque tem a ver, tá? Que é essa aqui. Ó. Não, peraí, essa mesmo? Peraí, deixa eu só ver, mas eu acho que é. Essa aqui, ó, do William Pereira, porque a resposta, eu vou complementar uma com a outra, tá? Olá, Léo e equipe, espero que estejam bem. Tem uma pergunta, tomara que esteja em algum Q&A. Você recomenda algum in-ear ou earbud que tenha uma pegada similar ao Cuba Disco? Sou feliz proprietário de um, mas por ser circunaural, às vezes cansa e gostaria de um disco in-ear. Obviamente não igual, mas algo parecido, equilibrado, com bons graves. Vejo elogiando alguns in-ears, mas sugere algum numa pegada que lembre, que seja parecida com um disco. Sucesso. É o seguinte... Eu não acho exatamente, tá, que o CCA CRA seja um fone parecido com o Cuba Disco. Não é por aí, tá? Mas se eu tivesse que dizer um in-ear mais ou menos nessa faixa de preço que parece com o Cuba Disco, né, ou o contrário, né, um headphone que parece ter alguma coisa a ver com o CCA CRA mais ou menos nessa faixa de preço, eu diria que eles têm semelhanças. Acho sim que o disco é um fone mais equilibrado, inclusive assim, na pergunta do Caio Ricardo, né, que ele falou, gosto muito do boost nos subgraves. O disco não tem um boost significativo nos subgraves, tá? Ele tá mais nos graves mesmo, mas eu acho que
o disco ele é um fone que tem um quê um pouco mais energético. E na faixa de preço eu não conheço outros fones que tenham, entendeu? Então eu acho que, de novo, né, é com ressalvas, tá? Se eu for falar assim, pô, compra o Cuba Disco que vai ser super parecido com o CCA-CRA, eu não acho que seja. Mas se eu tiver que dizer um headphone nessa casa aí, tipo, até os R$1.000, que tem essa pegada mais energética, né, mas sem ser exageradão, acho que o disco pode ser uma coisa assim, né? E aí, pro William, é isso, assim, um in-ear que tem alguma coisa a ver com o que ele tem com o disco, eu acho que um CCA-CRA tem a ver, entendeu? Talvez, se você for uma coisa mais equilibrada, um 7 Hz zero, mas não sei, tá? É difícil. Gente, se vocês nos comentários puderem ajudar, ajudem, tá? Respondam, até para ser mais isento aqui, né? Eu tô tentando ser o mais transparente possível, mas, enfim. É o que eu diria, tá? Nesse caso, para essas duas perguntas. Aqui do Otto Koch. Ah, essa é muito mais eu peguei porque é uma dica pra vocês, tá, galera? Aqui em São Paulo tem uma loja da Sennheiser na rua Inácio Pereira da Rocha. Dá pra testar qualquer fone, microfone e outros itens que a marca vende com o mesmo preço do site. Eles têm até um iPad com Spotify pra testar com a música que você quiser. A loja vende e possui estoque para retirada na hora. Fui lá, tomei um cafezinho e testei toda a linha HD. Acabei optando pela compra do 600 e bateu com o que você sempre fala, a tonalidade dele é excepcional. Que maneiro. Eu coloquei isso aqui, gente, pra vocês saberem, tá? A Sennheiser tem uma loja em São Paulo com um showroom, você pode ir lá, você pode testar. Não vou dizer que tem, até porque eu não sei se, mesmo que tenha, se é fácil conseguir, mas eu sei que a Sennheiser do Brasil tem um Sennheiser HE1. Talvez seja possível marcar uma audição. Mas tem os produtos da marca, né? Vocês sabem que eu sou fã da Sennheiser. Pra mim, é a melhor marca de fones do mundo, então fica a dica, tá? A Sennheiser agora tem um. Eu tô pra ir, né? Já falei com o pessoal da Sennheiser, com o Diego, mas eu sempre que eu vou para São Paulo é na correria, então nunca consegui. Mas quem sabe um dia eu vou conseguir ir lá e fazer um conteúdo para vocês mostrando, tá? Porque eu tenho muito interesse de conhecer. Então fica aí a dica para vocês que o Otto deu. Próximo do Pedro Ricardo Gonfinetti. Uma pergunta em nada relacionado ao audiofilia, onde você compra suas camisetas. Gosto muito desse estilo no brand de camisas lisas. O problema é que algumas são de linhas mais básicas e tem aquelas malhas que não duram 2 lavagens. Cara, eu sou dessas camisas, assim, pra mim, essas coisas com a marca estampada, eu acho que eu deveria ser pago pra usar isso, assim como vocês, né? Eu não sou um outdoor, então assim, eu acho bizarro aquelas camisas com Armani, né? Uns negócios assim, eu falo, cara, você tá fazendo propaganda, né? Por quê? Mas eu comprava muito na Renner. Só que a Renner tem um negócio... Eu até acho que a malha deles é boa, só que muitas vezes eu via que os cortes, eles variam. Então, assim, pô, uma vez eu fui lá e comprei uma daquela linha lá, Marfino, por exemplo, né? E tava ótima, caiu bem. Outra vez eu cheguei lá e tava uma porcaria, o mesmo tamanho, né? Acho que porque certamente eles usam muitos fornecedores e aí muda pra caramba. Essas aqui, cara, eu comecei a pegar foi uma da Taco. A Taco tem essa linha aí que é... Sei lá o que é a deles, mas é uma linha um pouquinho mais premium, mas custa tipo R$70, eu acho. Aí eu comprei um monte de várias cores e eu acho que caiu super bem. Então, dá taco. Lucas Marçal, boa noite, Léo. Perguntinha rápida. O DAC amplificador da Cuba consegue deixar fones como um Drop Area, 7 Hz Timeless e até um Drop Variations com todos os seus potenciais? Achei ele simples, mas muito efetivo, já que pode ficar conectado a um fone cabeado de forma discreta. Sim, tá? Esses não são fones difíceis de tocar. Qualquer in-ear desses que não seja nada absurdo, né? Como é o caso desses três, um donglezinho simples como o KD1 vai ser mais do que o suficiente, tá? Tem outras opções, tem tipo Meizu Blue, por exemplo, né? Que também é baratinho, mas é muito bom. Mas, obviamente, o KD1 tem a vantagem de poder comprar aqui, não precisar importar e tal. O Dustin já enviou alguns, ele importa vários dongles legais também. No vídeo que eu fiz, o Mega Review de Dongles, eu postei o link para a loja deles, do Dustin, que é um inscrito aqui no canal, apoiador, na descrição. Então dá uma olhada lá também, caso você se interessa. Mas sim, dongles são suficientes para 99% dos in-ears. Qualquer coisa. Tava no Rio Innovation Week, uma pena que no dia que eu fui o Leonardo não tava lá. Pô, que pena. Testei o Cuba Disco, gostei muito, que bom. Só não comprei porque já tinha comprado um pelo site. Minha pergunta, ouvir música pelo YouTube é uma boa escolha no quesito qualidade de áudio ou consigo qualidade melhor no Spotify? Consegue melhor no Spotify. O YouTube Music, ele vai até 256 kbps, se eu não me engano, que é um pouquinho abaixo dos 320 que é o máximo do Spotify, por enquanto, até o lançamento lá do plano mais sofisticado deles. E assim, eu noto sim diferença entre 256 e 320, mas é uma diferença absolutamente desprezível, que eu tenho que estar muito parado prestando atenção para escutar. Tanto que eu uso muito o YouTube Music e não tô nem aí para essa diferença. Mas isso é pro YouTube Music, tá? O YouTube
eu acho que é diferente. E muitas, tipo, músicas, por exemplo, já tem uma qualidade menor ainda. Então, eu acho sim que no Spotify você vai ter uma... Então, assim, por exemplo, putz, vou ver o vídeo de uma música no YouTube. Cara, você vai estar muitas vezes ouvindo com uma qualidade perceptivelmente mais baixa do que a de um Spotify configurado lá na qualidade máxima dele, tá? Aqui Guilherme Tavares. Olá, Léo, parabéns pelo trabalho aqui no canal e na Cuba. Obrigado. Essa pergunta é muito boa. Achei fantástico o conceito do Cuba Disco ser modular e substituir as peças, o que deixa o produto mais sustentável. Pensando nisso, existe a possibilidade, ou se já tem, da Cuba ter um programa de logística reversa? Dessa forma, principalmente por causa da bateria do disco Bluetooth apontada na pergunta 14, o cliente poderia se desfazer das peças antigas e a Cuba dar um destino adequado. Cara, eu adorei essa ideia, já desde que eu li aqui. Já conversei com a minha sócia, até falei brevemente com um amigo que tem uma empresa de coleta. Gostei muito disso, cara. Eu acho que a gente, realmente, assim, eu me animei com essa ideia, eu achei ela muito boa. Acho que, de repente, a gente pode fazer um esquema que, tipo, quando a pessoa devolve, a gente dá algum tipo de benefício, né, em troca. Então, adorei, tá? Adorei mesmo e vou procurar implementar alguma coisa do tipo. Obrigado, Guilherme. Próxima pergunta, Daniel de Lima. Opa, Léo e outras pessoas da comunidade que se dispõem a responder. Imagine a seguinte situação hipotética. Você é novo no hobby, tem um celular de entrada e um orçamento de R$2.000 para investir ao longo de 12 meses. Como você dividiria esse orçamento? Compraria um in-ear bom pra caramba? Compraria alguns mais intermediários? Valeria a pena gastar nesses fones mais baratos, tipo TU, LEA, CCA, CRA ou Zero? Separaria parte do orçamento para comprar um DAP? Usaria parte para gastar um serviço de streaming hi-fi como o Tidal ou o Qobuz por 12 meses? Digamos que você não conseguisse comprar tudo logo de cara, quais seriam as suas prioridades? Eu já descarto um DAP. Descarto completamente, tá? Não acho que faz sentido. Usar parte da grana para assinar um serviço hi-fi como o Tidal ou o Qobuz por 12 meses? Não iria num hi-fi, porque eu não acho que isso tenha necessariamente alguma influência, tá? Eu iria num serviço que fosse bom e que tivesse o menor custo, né? O Apple Music, se eu não me engano, é um dos mais baratos. Não lembro, mas eu acho que é. Eu escolheria assim, qual que é o serviço de streaming mais barato, né? Se isso for parte do teu orçamento. E esquece hi-fi. A Qobuz, a Qobuz eu acho que é um pouquinho mais cara. Iria no mais barato. E aí, compraria um in-ear bom pra caramba? Não. Eu iria nas duas opções, né? Compraria alguns mais intermediários e se valeria a pena gastar nesses mais baratos. Cara, eu começaria pegando alguns mais baratos que fossem complementares, né? Então, por exemplo, um Zero como opção mais natural, um CCA CRA como um mais energético e talvez um TIM T1S como um mais quente, mais caloroso, mais musical, porque assim você vai conseguir, com muito menos de R$2.000, você vai ver um pouco sobre o hobby e vai decidir onde você quer botar mais dinheiro, entendeu? E aí eu iria pra... Ou assim, vamos supor, se você depois desses três falou, putz, não, pra mim esse aqui é muito melhor, eu quero uma pegada assim, sei lá, o Zero, por exemplo, que é mais natural, aí, cara, com R$2.000, de repente você consegue um Blessing 2 Dusk, entendeu? Que segue essa mesma linha. Se você gostou de um CCSRA que já é mais energético, pô, de repente um 7Hz Timeless, alguma coisa assim. Ou não, ou você gostou de 2D. Se eu gostei do Zero, eu gostei do CRA. Você consegue pegar dois in-ears intermediários muito bons, entendeu? Tipo, sei lá, com R$2.000, um Let's-Wear S12 Pro, né, ou Z12, por exemplo, ou um Timeless, e algum mais natural, tipo sei lá, ou até o mais musical, tipo um High-Blase. Seria por aí, tá? Que eu faria. Macabro Plays. Léo, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Existe algum Hi-Fi com uma sonoridade próxima de um grado SR325X? Sou muito fã de metal e sempre quis um, porém dois aspectos dificultam. Primeiro, o cabo não ser removível e ter que importar. Ter que importar, infelizmente, você não vai conseguir fugir disso, tá? O caminho para comprar in-ears, infelizmente, é a importação. Para comprar in-ears de qualidade. É muito difícil conseguir essas coisas aqui. Próxima de um grado, cara, os NF Audio. Tem o NA3 Essentials, que eu avaliei há pouco tempo, ou NA2 Essentials, não sei, acho que é NA3. Tem o NA3 Plus e o NM2 Plus, eu acho, ou NM3, não lembro. Dá uma olhada nos reviews, tá? Procura NF Audio. Qualquer um desses parece muito os fones da grado. E aí vê o que tá no teu orçamento. Isaac Simões. Léo, parabéns pelo canal. Hoje, por total influência, sou um feliz dono de um cubo e pra mim foi impactante a primeira impressão de um fone melhor. Que bom.
Já dentro do hobby, eu tentei buscar outro fone para minha segunda compra e fui no Rápido Vesper. Pode-se dizer que gostei do fone, mas aquele primeiro impacto que o Kuba me trouxe, o Vesper não chegou nem perto. Agora eu tô numa encruzilhada. Vou para fones mais baratos com diferentes tonalidades, ou já apelo e vou para um high-end, tipo um Hi-Fi Man Ananda, ou até mesmo um sistema completo que empurre um Aria. Quais as vantagens e desvantagens desses caminhos diferentes? Abraço. Primeiro aqui uma observação, né, de você teve um choque com o disco e não teve um choque depois com o Vesper. Normalmente, você vai ter sim um choque com a primeira experiência de áudio de qualidade que você vai ter. Na segunda, muito menos. Então, talvez, se você tivesse comprado primeiro o Vesper, você teria o choque e depois o Kuba Disco você não teria, entendeu? Porque imagino, né, que seja a primeira vez que você teve acesso a um fone de qualidade. Então, assim, você tem esse choque inicial. Dito isso, no seu caso, eu acho que eu iria em alguns fones mais baratos com tonalidades diferentes para você conhecer outras coisas. O Vesper e o disco já são bem diferentes, né? Porque o Vesper já é mais fechado, o disco já é mais aberto. Mas eu acho que tem, igual a pergunta que eu acabei de falar, do CRA, do Zero e tal. Eu iria em alguma coisa assim para tentar entender mais sobre o hobby, né? E ver outras opções e aí sim identificar melhor o caminho que você deve seguir, entendeu? Em termos de ir para fones mais sofisticados, mais caros. É o que eu faria. Eu acho que assim, a desvantagem de você não seguir esse caminho, né, e ir direto para um fone mais sofisticado, é que você pode errar, entendeu? Claro, acho difícil que você pegue um Ananda ou um Aria e falar, detestei esse fone aqui. Mas talvez você se sentisse mais satisfeito com um fone que seguisse uma outra pegada, né? E essa experiência com tonalidades diferentes podem justamente te mostrar melhor o caminho que você quer seguir. Fábio Toledo, Léo, sobre equalização, por que quando chega nas frequências mais agudas, o gráfico é cheio de picos e vales? O que justifica isso? Acho que quando você falou equalização, você quis dizer os gráficos, né, de resposta em frequência. Isso acontece porque em frequências agudas, especificamente, você começa a ter muita influência de reflexões internas, né, que existem ali no espaço entre o falante e a cabeça. Isso varia muito de acordo com o formato do seu canal auditivo, fora outras coisas, né? Por exemplo, nas medições que a gente costuma ver, costuma existir um pico ali nos 8 kHz e depois um vale um pouquinho acima disso. Esse pico nos 8 kHz, ele se dá pela profundidade de inserção de um in-ear, é uma ressonância do tubo, vamos dizer assim, né? Que seria como o canal auditivo. Então, é uma área muito pouco confiável de medições porque ela é influenciada demais pela tua anatomia, entendeu? É a interação do fone com a sua anatomia. Então, uma pessoa pode ter um tipo de resposta e uma outra teria uma outra. E na região aguda isso é muito mais forte. João Moral, Léo, seu trabalho é incrível. Eu acredito que já assisti todos os vídeos do canal e aprendi muito. Já comprei alguns fones, comecei com os ZCN Pro, hoje já tenho fones mais sofisticados, legais e sofisticados. Inclusive, acabou de comprar o Kuba 2 na promoção da Black Friday, que bom. Léo, ainda uso o iPod Classic, que está comigo desde 2007. Minha história musical está toda lá. O que você pode dizer sobre formatos e qualidade de som? O que acha de usar isso ainda em 2022? Continuar usando ou vale um upgrade? E também gostaria de saber onde podemos estudar mais sobre respostas de frequência, o que são cada zonas de frequência e como interpretar gráficos, pois vejo e não entendo nada. A sua primeira pergunta, né, sobre o iPod Classic, que está comigo desde 2007, o que eu acho de usar em 2022? Não acho que você esteja perdendo nada em termos de qualidade de som. Acho que o iPod Classic tem uma excelente qualidade. Mas o que eu posso... mas assim, eu acho que vale você testar o streaming, que traz um nível a mais de conveniência, né, de você ter o seu celular ali, e aí se você precisar de um donglezinho, né, para ter mais qualidade, você já consegue. Mas o que eu posso falar sobre formatos e qualidade, né, ou sobre como estudar mais sobre resposta em frequência, aqui fica uma dica, tá? Porque eu selecionei essa pergunta, inclusive, por isso. Muita gente não sabe, mas existe uma busca em cada canal. Então, se você tá aqui no meu canal, né, você clica aqui embaixo em Mind the Headphone, você entra meio que na página principal do meu canal aqui no YouTube. À direita no menu tem uma lupazinha que é para você fazer a busca, porque assim, nesse caso é isso. Eu já fiz alguns vídeos falando justamente sobre esses assuntos, né? Falando sobre tunings diferentes, falando sobre como interpretar gráficos, falando sobre formatos de arquivos. Então assim, esse material já existe, então dá uma olhada, tá? Faz a busca, né? Bota a palavra-chave, como por exemplo, gráfico, resposta em frequência, formato de arquivos, MP3, FLAC, que você vai achar esse conteúdo, tá? Eu selecionei essa pergunta porque muita gente não sabe que existe a busca dentro do canal, né? E muitas vezes as pessoas pedem para eu falar sobre o assunto, né? Ou pedem para fazer um review sobre o equipamento que eu já falei, né? Ou para falar sobre o assunto que eu já falei. Então, dá uma olhadinha nisso, tá? E fica aí a dica para todo mundo. Bruno Fá, para o próximo Q&A. Como escolher um DAC Amp para headphone? Como eu sei que aquele DAC Amp vai ter potência para o driver? E quais as melhorias esperadas de comprar um sistema de DAC Amp muito mais caro? Comprei o 560S e já testei alguns, mas ainda estou na dúvida na real melhoria de ter um DAC Amp muito mais chique do que um dongle baratinho. Existem duas questões.
A primeira foi uma que eu trouxe no Q&A anterior, que é sobre... É sobre a gente ter... a melhoria em relação ao dongle baratinho. Em resumo amplificação em fones não necessariamente é só sobre volume. Existe a curva de impedância, que pode fazer com que determinadas regiões sejam mais difíceis de tocar. Então, se você estiver usando um equipamento que está ali no limite do suficiente para aquele fone, pode ser que, dependendo do fone, dependendo da curva de impedância, ele tenha problema em alguma área do espectro. Então, dá uma olhada no último Q&A para você ver a resposta a essa pergunta. Mas a questão principal, né, assim... como eu sei que aquele DAC Amp vai ter potência pro driver e quais as melhorias esperadas de comprar um muito mais caro? Cara, como eu sempre falo aqui, eu acho que hoje as vantagens de você ir no muito mais caro estão muito mais relacionadas a recursos, a aspectos físicos. Então, você tem alguns que têm mais recursos, mais entradas, mais saídas, são mais versáteis no sistema, tem alguma coisa que é importante para você, como por exemplo a função pré. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com isso, né? O ponto é que em termos de sonoridade pura, hoje você já consegue por R$1.000 um DAC amplificador que vai trazer toda a qualidade, né, toda a neutralidade, a transparência que você quer, né, e vai conseguir empurrar 99% dos fones do mercado, né. Isso me traz a outra parte, né, que é como é que você sabe se ele vai ter potência. Cara, eu diria que hoje a maioria desses da Topping, da MSL, você já vai ter aí, cara, pelo menos 1 watt e meio de potência. Isso é suficiente para 99% dos fones que já foram fabricados. E se você tiver um fone, né, para o qual isso não é uma potência suficiente, você vai saber. Porque por exemplo, um AKG K1000, um Hi-Fi Man HS6, é uma coisa aí muito cascuda. E se você tiver um desses, você sabe que ele é muito cascudo, entendeu? Qualquer outra coisa, cara, um desses toppings SMSLs vai tocar tranquilamente, assim, é quase certo. Boa noite, Léo. Comprei um Aria, um Zero, um Chu, um CCA CRA e um disco 2 e minha mãe acha que eu preciso ser internado porque ela acha que eu tô ficando doido com essa parada de fones. Como convenço ela de que eu sou aspirante audiófilo, que em breve detectarei todas as frequências do mundo e que teriam um ouvido melhor que o dos músicos? Eu não diria necessariamente que você vai detectar todas as frequências, né? Isso certamente não vai acontecer, ou ter um ouvido melhor do que o dos músicos. Mas o que eu posso dizer, né? Eu acho que quando as pessoas não têm um envolvimento com aquele hobby, elas normalmente assim não percebem que elas costumam ter exatamente aquele comportamento em alguma coisa que é do interesse delas, que não é essa, né? Então, por exemplo, você falou aqui da sua mãe, né? Como é que eu convenço ela de que isso pode? Cara, ela tem algum hobby? Talvez ela tenha, né? E se ela tiver algum hobby, você fala, cara, mas olha esse hobby seu, né? Não é muito diferente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que ela ama carro. O hobby da tua mãe é carro, sua mãe é fissurada por carro. Pode ser que ela tenha vários carros? Pode, mas eu acho difícil, porque a maioria das pessoas não tem grana para ter um monte de carro. Mas se ela tivesse, ela provavelmente teria. Outro exemplo, né, que aí nem é sobre hobby, mas sapato. Eu tenho um monte de tênis, tenho alguns tênis, tenho sapato social, tenho tênis de academia, por exemplo. Então, assim, por que eu tenho mais de um tênis, né? Porque tem tênis que vão ser mais apropriados para determinado cenário, né? Da mesma maneira que os carros. Então, o ideal para as pessoas é normalmente você falar, cara, mas e esse negócio aí que você gosta? Tipo, você não tem mais de um, né? Ou se não tem, você não teria se você pudesse? É isso, entendeu? É só porque as pessoas não costumam ter esse tipo de empatia, vamos dizer assim, né? Elas falam, cara, mas que absurdo gastar isso, mas normalmente ela tem algum hobby onde ela gastaria muito dinheiro também. Josué MN. Léo, sugestão de fone para ouvir um álbum um tempo... essa aqui é a pergunta final, tá? Que é a sugestão de música. Aliás, deixa eu responder a pergunta aqui também. Muita diferença nesse estilo entre um CCA CRA ou um 7Hz Zero para um Duno TTS, por exemplo? Parabéns pelo ótimo trabalho, sempre reviews muito bem feitos, super informativos. Obrigado. E aí a sugestão para ouvir Temple of Shadows do Angra. Só respondendo aqui antes, eu acho sim que tem uma diferença significativa entre um CRA e um Zero para um Duno TTS, mas não necessariamente uma diferença tão boa. O Titan S é um fone mais magro, não é a minha escolha nessa faixa de preço. Assim, para ouvir Angra, eu iria provavelmente no TIM T3 Plus. Mas, sugestão de fone para ouvir o Temple of Shadows, tá? Que é o foco aqui, né? Que é a indicação. 7Hz Timeless ou o Shure, o Z12. Eu acho que são fones com essa pegada energética que eu acho que tem tudo a ver com esse álbum. É isso, gente. Esse é o Q&A de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.